noite para você que se conecta conosco em mais um culto online, que Deus possa te abençoar e falar de maneira poderosa ao seu coração em mais essa noite. Hoje nós estamos encerrando essa nossa série de reflexões, cujo tema foi reconstrução, todas elas fundamentadas na vida de Neemias. Ao longo desse mês de outubro, nós, diante desse mês festivo para a nossa igreja, quando nós celebramos 35 anos de existência na localidade na qual o Senhor nos plantou, nós pensamos, em meio a toda essa crise, em meio a todo esse caos, a que palavra o Senhor queria ministrar ao nosso coração para esse tempo e para o tempo que haverá de vir. E Deus então tem falado aos nossos corações sobre reconstrução. Iniciamos esse mês falando sobre as ruínas e os recomeços. Na sequência, nós falamos sobre a dependência de Deus e o planejamento do homem. No último domingo, nós falamos sobre lidar com a oposição. E nessa noite, de maneira específica, eu quero pensar com você sobre o poder do trabalho em equipe. E eu quero partilhar com você, mais uma vez, a partir da vida de Neemias, extrair alguns ensinamentos dentro dessa temática desta noite, o poder do trabalho em equipe. E eu quero trazer para você aqui 5 princípios, 5 aprendizados que nós podemos extrair da vida de Neemias sobre o poder do trabalho em equipe. E para isso eu quero, mais uma vez, convidar você que nos assiste a abrir ou acessar a sua Bíblia e permanecer com ela aberta. Nós vamos navegar na história de Neemias em outras passagens que vão corroborar com aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite. Portanto, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 3, versículo 28 ao versículo de número 32. Neemias capítulo 3, versículo 28 ao 32. Eu leio aqui na nova versão transformadora, na versão NVT. E assim diz a palavra do Senhor. Os reparos acima da porta dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes. Cada um consertou o trecho do muro em frente de sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, também consertou o trecho do muro em frente de sua casa. Ao seu lado estava Semaías, filho de Sacanias, guarda da porta oriental, Ananias, filho de Zelemias, e Anum, sexto filho de Salafate. Consertaram o trecho seguinte, enquanto Mesulão, filho de Berequias, consertou o trecho em frente de onde ele morava. Malquias, um dos ourives, consertou o muro até as casas para os servidores do templo e para os negociantes, em frente da porta da guarda. Então continuou o trabalho até a sala superior da esquina. Os outros ourives e negociantes consertaram o muro desde a sala superior da esquina até a porta das ovelhas. O capítulo 3 do livro de Neemias, por vezes, é um capítulo ignorado por muitos de nós. Pois nesse capítulo nós vamos ver ali uma série de nomes difíceis, como nós acabamos de ler aqui, e me parece tão somente um registro de uma série de nomes aleatórios. Mas nós sabemos que toda a palavra é palavra de Deus. E se ela está na palavra de Deus, está registrada na Bíblia, nós sabemos que ela tem um propósito para nós. E o capítulo 3, ele é um capítulo emblemático no livro de Neemias, porque ele demonstra para nós a importância do trabalho em equipe. Foi feito aqui de maneira intencional um registro do nome de cada pessoa que deu ali a sua contribuição nesse processo de reconstrução. E nós poderíamos aqui extrair um princípio talvez do reconhecimento, da valorização da nossa equipe, daquelas pessoas que nos ajudam, que nos apoiam e que são participantes da missão de Deus no mundo. Mas o primeiro princípio que eu quero extrair com você aqui nessa noite, a partir então desse texto, sobre o poder do trabalho em equipe, é o seguinte: identifique a grandiosidade da missão e a importância da cooperação. Identifique a grandiosidade da missão e a importância da cooperação. Neemias estava diante de uma grande obra e uma grande missão. E justamente pelo fato de ser uma grande obra, de ser uma grande missão, exigia então uma grande cooperação. Não se pode realizar
ou conquistar qualquer coisa nessa vida de maneira individual, de maneira egoísta. Nós precisamos pensar e analisar que todo o nosso processo, desde a nossa concepção, enquanto seres humanos e indivíduos, até mesmo na hora da nossa morte, nós vamos depender de alguém. Dependemos do relacionamento do nosso pai e da nossa mãe para vir ao mundo. E quando chegar o nosso momento de deixar esse mundo, dependeremos de pessoas para que possam até mesmo segurar nas alças de nosso caixão. Então observa, até mesmo para morrer, eu vou precisar de uma cooperação. Eu vou precisar de pessoas para participar de todo esse processo curto que nós chamamos de vida. O que dirá então acerca da missão de Deus? Nós não podemos achar ou pensar que a missão de Deus pode ser realizada de maneira solitária. Nós às vezes tendemos a absorver e a trazer para o contexto da igreja, para o contexto da missão, a visão que nós temos hollywoodiana, dos filmes, onde você tem um super-herói, onde você tem ali a estrela principal, e os demais ali são os coadjuvantes. No reino de Deus, todos nós somos coadjuvantes, e a única estrela principal é Jesus Cristo. Nós somos cooperadores, nós somos copastores, nós somos co-servos, nós somos aqueles que servem ao supremo servo, ao sumo sacerdote Jesus Cristo. Então nós precisamos entender a nossa missão e entender que a missão de Deus no mundo se dá através da comunhão, se dá através da coletividade e, portanto, isso exige cooperação. O fato é que as empresas sabem disso. No ambiente corporativo você tem ali as equipes, os departamentos, porque no ambiente corporativo, nas grandes empresas, se entende e se valoriza o poder da cooperação, sobretudo diante de uma grande missão. Quanto maior for a missão, maior será a necessidade de pessoas comprometidas com ela. Acontece que há uma diferença muito importante e que às vezes nós ignoramos quando tentamos absorver ou trazer para o contexto da igreja alguns princípios que por vezes são fortemente apregoados no ambiente corporativo. No ambiente corporativo, cada pessoa ocupa uma posição a partir das suas competências. Então, se você quer ocupar determinada posição, determinada vaga de emprego, você submete seu currículo e a partir de uma análise do seu currículo, ou seja, de uma análise das suas competências, a pessoa responsável por aquele processo vai validar se você tem a competência, se você tem as habilidades necessárias para ocupar aquela função, para ocupar determinada posição. Acontece que o texto aqui que nós acabamos de ler nos apresenta algo maravilhoso e que vem reforçando tudo o que nós temos falado ao longo desta série, sobre a dependência de Deus, sobre a dependência do Senhor. Se nós observarmos, e eu te convido novamente a olhar esse texto de maneira atenta, você vai ver que no capítulo 3, já no verso de número 28, Neemias começa relatando o seguinte: os reparos acima das portas dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes. E se você continuar a leitura, você vai perceber que algumas pessoas que estavam trabalhando no muro eram ourives, outros eram guardas, ou seja, necessariamente nenhum deles tinha competência para estar realizando aquela função. Não era algo que eles faziam porque eles tinham uma identificação, porque necessariamente era a profissão deles, mas pelo contrário, eles entenderam que havia uma missão e independente da sua função, independente da sua competência, eles decidiram e optaram pela cooperação. Há momentos, querido, em que nós precisamos entender que a obra de Deus, ela não vai ser necessariamente realizada a partir das nossas competências específicas, mas sim a partir da nossa disposição em nos tornarmos dependentes do Senhor e dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor tem para mim, independente da minha graduação, independente da faculdade que eu fiz, se há uma demanda, se há uma missão no teu reino, na tua casa, na tua igreja, e não há talvez pessoas com a competência para realizar, mas com a disposição em fazer, por que não fazer? Porque dentro do ambiente da igreja, talvez um diretor de uma empresa não pode trabalhar numa recepção da igreja. Porque, por vezes, uma pessoa que é professora de segunda a sexta, leciona
tanto no ambiente universitário ou até mesmo nas escolas de ensino fundamental, o que impede talvez de durante o período aqui de ajuntamento coletivo, nas dependências da igreja, trabalhar talvez na zeladoria. A questão, queridos, não é competência, mas é dependência. E é isso que nós começamos a aprender então aqui com Neemias. E é interessante nós começarmos a perceber que a obra de Deus, ela exige de nós muito mais dependência do que competência. Nós, por nós mesmos, não temos competência alguma para fazer ou estar à frente de uma grande obra, que é uma obra sobrenatural, e por isso nós precisamos cada dia mais buscar a dependência de Deus, do Espírito Santo. E é interessante que no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 1 ao 4, vai nos dizer o seguinte: depois disso, observe a postura de Jesus diante da grande missão que lhe foi confiada pelo Pai. Lucas 10, do versículo 1 ao 4, vai dizer o seguinte: depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. Observa: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para o seu campo. Agora vão, e lembre-se de que eu os envio como cordeiros em meio a lobos. Não leve dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Palavras de Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? Que a missão é grande. Certamente nenhum de nós ousaria questionar a capacidade do próprio Cristo de realizar toda a missão que o Pai lhe havia confiado de maneira solitária. Mas não é isso que ele faz. Jesus, quando inicia o seu ministério, uma das suas primeiras ações é buscar outras pessoas, é buscar cooperadores, aqueles que nós conhecemos como sendo os discípulos de Cristo. Observa, Cristo podia ter escolhido fazer tudo sozinho e resolveu procurar cooperadores. Por que então eu e você achamos que podemos realizar qualquer obra, e sobretudo a obra de Deus, de maneira solitária? Porque nós temos dificuldades de delegar, de dividir tarefas. Seria talvez o ego inflamado? A necessidade de trazer sobre nós evidência? A necessidade de falar que fomos nós que fizemos? Veja, quando nós olhamos para o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que é a nossa referência, nós não vemos vaidade, nós não vemos uma egolatria. O que nós vemos aqui é justamente essa capacidade de poder dividir o privilégio com outras pessoas de participarem dessa grande missão. E a pergunta é: será que você tem sido um cooperador de Cristo? Será que nessa grande equipe você tem executado a parte que lhe cabe? Jesus nos alerta aqui, ele vai dizer o seguinte: olha, a colheita é grande. E o que é colheita, querido? Colheita é o resultado. A colheita é o resultado de um processo de semeadura. O que Jesus está dizendo para a gente é o seguinte: olha, o resultado é certo, o resultado ele será bem sucedido, o resultado é grandioso. O problema é que faltam trabalhadores. O problema é que faltam pessoas dispostas a pagar o preço. O problema é que faltam pessoas dispostas a optar mais pela dependência de Deus do que pela sua própria competência. Porque veja o que Jesus vai dizer aqui, quando ele instrui e ele envia esses 72 discípulos, e não envia sozinho, ele envia de 2 em 2, mais uma vez, a força da cooperação na realização da missão. Mas o que Jesus continua dizendo? Olha, não levem dinheiro algum, não levem nem bolsa de viagem, nem par de sandálias extras. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, não levem coisas nas quais vocês possam se apoiar, coisas nas quais vocês possam achar que é a partir delas que se encontra ou reside a sua força para realizar a missão. Não depende do dinheiro, não depende do seu diploma, não depende de quanto você sabe, não depende de quantos idiomas você fala. A obra de Deus só depende do Deus da obra. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos, então, fazer parte dessa missão. E há um outro princípio muito interessante por trás desse primeiro aprendizado que nós tiramos aqui, de que uma
uma grande missão, né, a necessidade de identificar a grande missão é também de motivarmos e de alguma forma fomentarmos essa grande cooperação. Isso também reflete na missão. De que forma? Por que nós não podemos realizar a missão de Deus de forma solitária? Simples, porque a missão de Deus deve refletir os atributos de Deus. E dentre os atributos de Deus é de que Deus é comunhão, porque Deus é trino, é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o famoso 3 em 1. Portanto, se o próprio Deus é um Deus comunitário, como nós podemos achar que a missão de Deus pode ser realizada de maneira solitária? A própria Bíblia vai comparar a igreja de Cristo a um corpo que tem muitos membros, onde cada um tem a sua função. Então você, querido, que nos assiste nessa noite, a pergunta é, você tem realizado a sua função? Eu não estou perguntando para você qual é a sua função, porque por certo você já tem. No momento que você agora é lavado e redimido por Cristo, uma vez agora que você tem a sua vida transformada pelo agir do Espírito Santo, automaticamente você também agora faz parte dessa grande missão e é dado e é confiado a você uma função. A pergunta é, o que você tem feito com a função, com o dom que Deus lhe confiou? Será que talvez aquilo que você acha a respeito, talvez até mesmo da sua igreja, minha igreja está parada, a minha igreja não está avançando, será que é a igreja ou será que é você? A parte que lhe cabe no corpo que não está funcionando como deveria, porque você não está agindo e não está fazendo aquilo que lhe cabe. Não podemos delegar uma responsabilidade que cabe a nós a outro. Cooperamos uns com os outros, mas precisamos ter ciência também da nossa responsabilidade individual diante da missão de Deus. E entender o princípio aqui da identificação da grande missão e da importância da cooperação também é um exercício de humildade. É reconhecer que nenhum de nós pode ser bom em tudo. E, inclusive, por vezes, queridos, nós temos a tendência de querer ser como o outro, falar como o outro, fazer o que o outro faz, mas Deus criou você de maneira singular. Você não será mais importante ou menos importante porque você não se parece ou não faz aquilo que outra pessoa faz. Você é especial para Deus, com os seus dons e talentos, com as suas competências, habilidades e até mesmo com as suas fraquezas e debilidades. Deus te desenhou, Deus te gerou da forma como Ele queria para cumprir o objetivo específico que de antemão Ele já tinha para nós, porque é isso que a Bíblia vai dizer, que nós somos predestinados de antemão por Deus para a realização de boas obras. A grande questão então é nós entendermos isso e percebermos que isso exige de nós então humildade. Humildade para quê? Para reconhecermos justamente isso, de que não podemos fazer nada sozinho e de que não somos bons em tudo. Você vai assistir agora um vídeo rápido daquilo que ilustra de maneira clara e real aquilo que eu estou falando aqui para você. Ao longo do nosso momento aqui de distanciamento social, de reconstrução das nossas estruturas, das nossas dependências, de reforma da nossa igreja, muitas pessoas, e aqui fica aqui, eu externo minha gratidão a todos os que participaram direta e indiretamente desse processo de reconstrução e de reforma da nossa estrutura, nós vivenciamos isso. E você vai entender perfeitamente o que eu estou falando agora quando você assistir esse vídeo. Aprende como não faz, hein? Mostra aí, mano. Aí, ó o discípulo. Ó o discípulo. Garoto! Bora! Calma aí. Aí, André. Tá virando um discípulo bom, tá jogando material fora, ó. Vou mandar pro escritório. Fui demitido, deu pra mim não. Agora que você acabou de assistir esse vídeo, eu quero que você então de fato entenda isso, né? Eu estava aqui para cooperar, mas trabalhar ali, né, com a colher de pedreiro, os irmãos viram e atestaram, eu não tenho nenhuma habilidade. Porém, eu me cerquei de pessoas que tinham uma extrema competência e que fizeram isso de maneira excelente. Mas observa, o fato de eu não ter competência não me exime de participar da obra. O fato de eu não saber não é uma desculpa para eu não me envolver. Mas eu não sei fazer isso. Esteja junto. Motive aqueles que sabem.
Ajude, auxilie, coopere com outros. Nós precisamos entender isso de maneira madura, de maneira cristã, queridos. Cada um de nós, em algum momento, vai estar ocupando a posição de líder, quando estiver dentro da área que lhe cabe, dentro da área na qual de fato você é competente, mas em outro momento nós vamos ser liderados. Quando nós estivermos dentro de uma área ou de uma situação, como foi a situação do vídeo, eu não sou o cara para trabalhar, né, com parte de obra, não sou competente para isso, e naquele momento eu fui liderado por aqueles que sabiam. E não há nenhuma vergonha nisso, justamente porque nós estamos visando o mesmo objetivo, que é a realização da missão de Deus para a qual nós fomos chamados. Neemias prossegue. Nós lemos o capítulo 3, mas agora eu quero te convidar a ir para o capítulo 5 de Neemias, e nós vamos ler o versículo 14 e 15. Neemias capítulo 5, verso 14 e 15. E vamos extrair o segundo princípio a respeito do poder do trabalho em equipe. Diz assim a palavra do Senhor: durante os 12 anos em que fui governador de Judá, do 20º ano ao 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, nem eu, nem meus oficiais cobramos o tributo de alimentação ao qual tínhamos direito. Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo, exigiam uma porção de alimentos e de vinho, além de 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais deles se aproveitaram do povo. Mas, por temor a Deus, não agi dessa maneira. Infelizmente, queridos, muitas pessoas almejam a posição de liderança tão somente por questões de visibilidade, por questões ligadas ao seu ego, questões ligadas à vaidade. A respeito de pessoas que imaginam de que estar à frente é, de certa forma, gozar de alguns privilégios, né? Inclusive, e aqui eu faço essa crítica, mas entendo e respeito aqueles que fazem ou agem diferente. Por vezes há igrejas onde o pastor tem uma vaga no estacionamento reservada, vaga do pastor, porque é um privilégio. Você é pastor, então você tem que ter uma vaga reservada. Queridos, nós precisamos entender que ministério é serviço e não serviço. Precisamos entender que estar ou desfrutar de uma posição de liderança não diz respeito àquilo que eu possa ganhar, mas sim a respeito daquilo que eu estou disposto a entregar. E é baseado nisso, então, que nós tiramos a nossa segunda lição, o nosso segundo princípio sobre o poder do trabalho em equipe, que é o seguinte: esteja disposto a abrir mão dos seus direitos. Esteja disposto a abrir mão de seus direitos. Neemias abre mão de seu direito. O texto aqui é muito claro. Ele e a sua comitiva, as pessoas da sua equipe, tinham direito de cobrar um tributo para a sua alimentação. Mas o que eles fazem? Eles abrem mão no direito. Liderar é abrir mão de alguns direitos. Você pode, mas a questão é, você deve. De fato, é um direito seu, mas o que a missão ganharia se você tivesse a disponibilidade de abrir mão de algum de seus direitos? Nos tempos onde nós vivemos hoje, fala-se muito em direitos. O problema é que poucos de nós estão dispostos a cumprir os seus deveres para que outros tenham os seus direitos. Todos nós queremos ter razão, queremos estar certos. Vivemos esse tempo onde a nossa individualidade tem cada vez mais ganhando notoriedade. Eu sei, eu posso, eu consigo, eu não preciso de ninguém, eu me basto. E Neemias nos mostra justamente o caminho oposto. Porque eu posso, eu tenho direito, eu determino. E Neemias aqui, então, nos leva a pensar justamente o inverso. E o interessante, queridos, que eu quero que você já perceba aqui, é que, na verdade, o que Neemias está fazendo, a vida de Neemias está apontando para a vida de Jesus Cristo. Aquilo que Neemias está fazendo aqui nesse exato momento, quando ele tem um direito e ele abre mão de seu direito, a sua vida está apontando para Jesus Cristo. Observa o que diz o relato que está registrado no Evangelho de Marcos, nos versículos 35 ao 37 e 42 ao 45. Evangelho de Marcos, capítulo 10,
do versículo 35 ao 37, do 42 ao 45, está registrado o seguinte: Então, Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele, e ele aqui é Jesus, dizendo: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está aqui reforçando e de fato trazendo sobre si aquilo que Neemias já havia ali ensaiado na sua história, que é a capacidade de nós entendermos que a liderança cristã, que o serviço cristão, que a missão de Deus para nós diz respeito à entrega, diz respeito a abrir mão de algumas coisas. Jesus, no Sermão do Monte, é muito categórico: se alguém bater na sua face, o que você deve fazer? Bem, na lei daquele tempo dizia que era olho por olho e dente por dente. E o que Jesus ensina? A capacidade de abrirmos mão de nosso direito. Se alguém me bateu, dentro daquele contexto, eu tinha todo o direito de revidar. E, inclusive, a nossa legislação, de determinada forma, corrobora com essa ideia. E você pode, de fato, ali dizer que foi em legítima defesa. Eu estava, na verdade, me defendendo. E talvez, dentro de uma situação, foi necessário que eu agisse também de maneira agressiva. Mas o que Jesus ensina? Olha, se alguém lhe bater a face, dá a outra. Se alguém lhe pedir a túnica, dele também a capa. Aprenda a abrir mão de seus direitos. Olhe para mim. Olhe para mim. É isso que Jesus está falando. Ele é a nossa referência. Neemias faz isso alguns anos antes e Jesus faz isso novamente para reforçar que esse não é um comportamento isolado no contexto bíblico, mas que, na verdade, este é o tipo de comportamento que se espera de um cristão que é genuinamente cristão. A capacidade de abrir mão de seus direitos. E é interessante olharmos aqui e observar que Jesus, mesmo entre os seus cooperadores, aqueles a qual ele convidou para participarem dessa grandiosa missão, eles não entendiam isso, porque na visão deles, liderar era estar tão somente em evidência, era tão somente desfrutar de privilégios. Tanto assim é que o texto que é muito claro, Marcos na sua narrativa, vai dizer que Tiago e João começam a pedir isso para Jesus: Senhor, então quando o Senhor estiver no seu trono glorioso, deixa a gente sentar um na sua direita e outro na sua esquerda. E Jesus fala para eles: olha, queridos, vocês não entenderam. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. O maior entre vocês, o líder entre vocês, será aquele que servir. Será aquele que vai se tornar, ou se tornará, escravo de todos. Olha só que o texto aqui, não é escravo de muitos, é escravo de todos. E aí Jesus repete a sua missão, que também reflete na nossa missão. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A sua vida tem sido vivida para resgate de muitos? Será que a sua vida tem sido vivida em prol de outros? Ou será que você vive única e exclusivamente para você? Será que você vive única e exclusivamente para a sua própria missão, ignorando a missão de Cristo? Lembre-se, querido, ide pregar o Evangelho a toda criatura não é uma missão que foi dada a alguns poucos. A missão de ir de pregar o Evangelho é a missão de todo aquele que foi chamado para ser um cooperador, um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo. E você faz parte dessa missão. Ou você faz parte desse grupo, ou você não faz parte e, portanto, não tem parte nessa missão. Agora, se você se diz cristão e ignora a missão, algo está errado. E há uma frase que já disse aqui algumas vezes, que é atribuída ao príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, onde ele vai dizer o seguinte: todo cristão é um missionário
ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou você faz parte da missão, ou você se dedica a ela, ou você oferece a sua vida, ou você simplesmente é um religioso, um fariseu dos tempos modernos. E afinal, de qual grupo você faz parte? Como eu disse, liderar diz mais a respeito sobre entrega, sobre abrir mão de direitos, do que necessariamente sobre ganhar, sobre conquistar. O apóstolo Paulo corrobora com isso, ao ter a sua fala registrada por Lucas no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, do versículo 33 ao 36, nos diz o seguinte: palavras do apóstolo Paulo, registradas por Lucas: jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. Atente-se para isso agora. A bênção maior em dar do que em receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. A pergunta que eu preciso te fazer aqui agora, diante desse segundo princípio, é a seguinte: eu preciso que você reflita de maneira profunda nessa pergunta. Quais são os direitos dos quais você está disposto a abrir mão para que outros possam ter o direito de conhecer a Deus? Quais são os direitos dos quais você está disposto a abrir mão para que outros tenham o direito de conhecer a Deus? Quais são esses direitos? O que você está disposto a entregar nessa noite? Não fique olhando e participando deste culto pensando naquilo que você vai ganhar. Deus, diante de toda essa série de mensagens, está te convidando a entregar, a doar algo, a doar de si mesmo em prol desta grande missão. Então, o primeiro princípio que nós já identificamos aqui, que nós já abordamos aqui, é: identifique a grandiosidade da missão e a importância da cooperação. Segundo princípio é: esteja disposto a abrir mão. E o terceiro princípio, muito importante, quando falamos sobre trabalho em equipe, é: lidere pelo exemplo. Lidere pelo exemplo. Há uma frase que não se sabe ao certo a quem ela pertence, mas que é a seguinte, aonde diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. O grande problema de Jesus com os fariseus e escribas, com os religiosos daquela época, não era a falta de conhecimento teológico. Na verdade, era a falta de coerência entre o discurso e a prática. Sabiam muito, mas praticavam muito pouco daquilo que sabiam. Eram obesos espirituais. Só se alimentavam de tal forma que foram ficando obesos, capazes de se movimentar dentro do reino de Deus, do reino espiritual, e partilhar da boa nova. E nós, por vezes, ficamos presos ao discurso, quando Deus nos chama para praticar aquilo que vivemos, aquilo que alegamos crer. E quando nós olhamos para a vida de Neemias, nós vemos que a sua liderança, e foi esse um dos motivos pelo qual ele conseguiu desenvolver e demonstrar o poder do trabalho em equipe, é de que ele liderava a partir do seu exemplo. Em Neemias, no capítulo 4, no versículo 21 e 23, nos diz o seguinte, Neemias 4, 21 e 23. Trabalhávamos o dia inteiro, trabalhávamos, plural, Neemias está ali, nós trabalhávamos, ele se inclui, ele não estava assistindo, ele não estava apenas falando: gente, vamos lá, isso, para a direita, para a esquerda. Não, ele arregaçou as mangas e ele participou do processo. Então observe, trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim, ele e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite. Nem seus parentes, nem seus servos, nem um dos guardas que estavam comigo, nenhum de nós trocava de roupa. Carregávamos sempre as nossas armas, observa, carregávamos sempre as nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Ou seja,
Neemias não foi um telespectador da missão. Ele foi um participante da missão. Querido, você tem sido um telespectador da missão ou um participante? Você é aquele que vai escrever a história ou vai só contar a história? Ah, porque houve um tempo na história da nossa igreja, na história do nosso mundo, no meio de uma pandemia, onde Deus levantou pessoas que fizeram isso, que se dedicaram. Mas a pergunta é, aonde está você? Qual é a sua parte nessa missão? Você tem executado? Você tem participado? Você tem liderado a partir do seu exemplo? Neemias aqui, ele lidera a partir do exemplo. Ele arregaça as mangas, ele trabalha. Isso está, portanto, descrito no capítulo 4. Mas se nós andarmos um pouquinho mais à frente, no capítulo 5, a partir do versículo 16 e 19, observa o que o texto também vai nos descrever. Neemias, capítulo 5, versículo 16 a 19. Dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terras. Dediquei-me. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Observa a dinâmica. Eu faço, e à medida que eu faço, eu ganho autoridade para exigir que outros façam. E aí nós precisamos aqui diferenciar, queridos, poder e autoridade. O poder é algo que eu tenho a partir de um título. Olha, você é o pastor, então você tem um título de pastor, então você tem um poder de um pastor. Olha, você tem um título de presidente, então você tem um poder inerente àquela função. Mas a autoridade é aquilo que eu tenho independente de qualquer título. A autoridade, ela não é dada, ela é conquistada. E como a autoridade é conquistada? A partir do exemplo. Então o que Neemias faz? Ele tem poder. O rei havia conferido a ele cartas, havia conferido a ele poder para fazer tudo o que ele estava fazendo, porque nós não podemos esquecer que Neemias não está agindo aqui, queridos, de maneira autônoma, de maneira independente. Tudo que ele está realizando foi previamente colocado e ajustado e acertado com o rei. Então Neemias tem um poder, mas lembre-se, possivelmente Neemias nunca havia estado em Jerusalém. Ele sabia sobre a condição de seus compatriotas, de seus conterrâneos, mas ele sequer talvez os conhecesse pessoalmente. Então ele tem um poder, mas quando ele chega naquele lugar, o que ele não tem ainda é autoridade. E como conquistar a autoridade? A partir do exemplo. Então o que Neemias faz? Ele faz. E à medida que ele faz, ele agora vai ganhando autoridade diante do povo para exigir, para cobrar deles essa participação. Se eu estou fazendo, por que vocês não podem fazer? Se eu, que era copeiro do rei, estava na zona de conforto, me dispus a vir para a zona de confronto e trabalhar, por que você não pode? Por que você não pode? Então Neemias decide liderar pelo exemplo, e o texto prossegue. Não pedi nada, embora 150 judeus e seus oficiais comessem com frequência à minha mesa, além de todos os visitantes de outras terras. Os suprimentos pelos quais eu pagava todos os dias eram um boi, 6 das melhores ovelhas e muitas aves. Além disso, a cada 10 dias precisávamos de uma grande quantidade de vinhos de todo tipo. E, no entanto, não cobrei tributo do título de alimentação a que o governador tinha direito, pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga muito pesada. Lembra-te, ó Deus, de tudo que tenho feito por este povo e abençoa-me por isso. Ah, querido, você já pensou, dentro do nosso contexto político, você imaginar o seu governador, aquele seu candidato que você votou e que ganhou a eleição, não aparecendo publicamente, trabalhando, limpando a rua, só nas épocas de eleições, mas ele fazendo isso de maneira constante. Lembre-se, o que Neemias falou é o seguinte, olha, ele na condição de governador, ele tinha um direito de agir diferente e de desfrutar de algumas benesses, de alguns privilégios, mas ele entende que ele está governador. Na verdade, o que eu observo de Neemias é que ele olha para a posição de governador e consegue olhar para ela de uma maneira de cima para baixo. Talvez para muitos de nós a posição de um governador seja uma posição muito elevada, mas Neemias entende que a posição mais elevada que um homem pode ter é a posição de um participante da missão de Deus. A posição mais elevada que o homem pode ter é aquela que o coloca diante da cruz e o faz seguir a missão de Jesus. É isso que Neemias nos mostra. Então aqui, ele além disso, ele lidera pelo exemplo e ele vai além.
O texto aqui é muito claro. Ele tinha direito a um tributo de alimentação para ele e para a sua comitiva. Mas o que ele decide fazer? Ele paga. Ele não só abre mão do seu direito, como ele investe aquilo que ele tem. Querido, o que você tem investido na missão de Deus? Observe o que eu estou falando para você. Eu não estou falando que você tem investido na igreja. Embora a igreja seja uma agência missionária, seja parte da missão de Deus para o mundo. Mas a pergunta é, o que você tem investido na missão? E olha aqui como é que Neemias faz. Ele abre mão do direito, ele tira aquilo que é dele, ele investe na missão e ele termina com uma oração falando: Senhor, abençoa-me, porque o Senhor tem visto tudo o que eu tenho feito por este povo. Neemias está fazendo algo para o povo, para conseguir diante do povo promover a sua imagem. Há pessoas que fazem, por vezes, algo para alguém, mas elas não estão fazendo necessariamente para outra pessoa. Elas estão fazendo por si mesmas. Elas só estão usando aquilo ali como um meio para um outro fim. E como nós falamos aqui, nós vemos isso com frequência, sobretudo nesses tempos agora, que nós estamos entrando em tempos de eleição. Nós vamos ver uma série de pessoas fazendo boas ações que são dignas, de certa forma, de um aplauso, de um reconhecimento, mas não estão fazendo o bem pelo bem. Estão fazendo o bem visando uma outra recompensa. Ou seja, estão olhando para si. Elas olham para o outro não a partir daquilo que o outro precisa, mas daquilo que elas podem ganhar a partir daquilo que elas estão fazendo. Neemias não faz assim. Ele olha para o povo e faz tão somente por enxergar a necessidade daquele povo. Ele não está focado em si mesmo, ele está focado na missão. E mais uma vez, Neemias aponta com a sua vida para a verdadeira vida que é Jesus. O que Neemias está fazendo é aquilo que Jesus haveria de fazer algum tempo depois. Veja o que está escrito em João 13, Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 3 ao 17. Olha o que está descrito nesse texto. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, vá lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave minhas mãos, a minha cabeça e não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés dele, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Jesus lidera pelo exemplo. Sabe por que por vezes nós não desfrutamos do poder do trabalho em equipe? Porque nós, na condição de líderes, não estamos liderando a partir do exemplo. Porque nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso direito. Porque nós não conseguimos identificar a grandiosidade da missão e a importância da cooperação. Nós precisamos mais uma vez voltar o nosso olhar para a palavra de Deus. Precisamos voltar o nosso olhar para a história de Neemias e aprender aqui a importância do trabalho em equipe, o poder que há no trabalho em equipe. Queridos, nós enquanto IBNJ, podemos ir muito longe. Eu digo isso, queridos, por vezes com um misto no meu coração, de alegria e de frustração. Alegria porque
nossa igreja é uma igreja cheia, repleta de potencial. Você que está nos assistindo, que é membro da nossa igreja, saiba disso, você tem muito, muito potencial. O problema, por vezes, e que é o motivo, então, dessa frustração, é que eu vejo muito daqueles que têm potencial não utilizando o seu potencial. Aqueles que podem viver, de fato, uma vida de excelência no cumprimento da missão, vivem de maneira medíocre. Aqueles que, ao invés de serem agentes de reconstrução, decidiram ser telespectadores da reconstrução. Aqueles que, ao invés de arregaçarem as suas mangas e dizer, estamos aqui, mãos à obra, nada o fazem, mas abrem as suas bocas, talvez como Sanbalate, Tobias e Gésem, para criticar e desmotivar. O seu potencial, querido, ele vai ser utilizado de alguma forma. A questão é, de que forma será utilizado o seu potencial? Você será aquele que utilizará o seu potencial para a expansão da obra do reino de Deus, para o cumprimento da missão, ou você utilizará todo o seu potencial para ser uma pedra de tropeço na vida daqueles que se dispuseram a realizar a missão? Em que grupo você está? O seu potencial é enorme, mas preciso te dizer que é necessário que você, nessa noite, nesse momento, faça uma escolha. De que maneira você haverá de utilizar esse potencial que o Espírito Santo lhe conferiu. Quando eu falo potencial, é a ideia de poder. Jesus vai dizer para os seus discípulos, olha, mas ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O Espírito Santo é dínamos, da mesma palavra que se origina dinamite, poder. Deus nos deu poder. O poder de servir, não necessariamente o poder de aparecer. O poder de fazer na certeza de que a nossa plateia é a plateia de um. Querido, nessa noite eu estou aqui pregando não para bancos vazios, porque fisicamente, humanamente falando diante de mim, há bancos vazios. E isso me faz pensar e me traz e me coloca diante de um senso de reverência muito importante. E que por vezes nós perdemos quando estamos pregando diante de uma multidão, um ajuntamento bonito, e do qual de fato eu sinto saudade de ver aqui dentro do nosso templo, mas às vezes nós achamos que nós estamos pregando para pessoas, quando na verdade nós estamos falando da palavra de Deus e pregando para a audiência de um, que é a audiência de Deus. O louvor que nós entoamos é o louvor para a audiência de um, ao único, a Deus, aquele que pode de fato dizer e julgar se o louvor foi bom ou não, se a palavra foi boa ou não. Porque no final das contas é Deus que vai atestar se aquilo que fazemos é fruto de um coração comprometido com a missão. Jesus então nos ensina que nós devemos, a exemplo dele e a exemplo de Neemias e tantos outros homens e mulheres na Bíblia, liderar a partir do exemplo. O quarto princípio, o penúltimo princípio nessa noite, que eu quero partilhar com você, é mantenha o foco. O quarto princípio para você desfrutar o poder do trabalho em equipe é mantenha o foco. Às vezes nós confundimos, querido, movimento com avanço. Nem tudo que se movimenta avança. Há muitos de nós que estão em movimento, mas não necessariamente estão avançando. O povo de Deus, e você sabe disso, está descrito na palavra de Deus, na história do povo de Israel, o povo se movimentou durante 40 anos no deserto. E se você estudar, você vai saber que eles se movimentaram em círculos. Se movimentaram muito, mas não avançaram nada. E, infelizmente, eu vejo alguns de nós assim ainda nos dias de hoje. Muito movimento e pouco progresso. Muito movimento e pouco avanço. É necessário manter o foco. Aonde eu quero chegar? Ou melhor, aonde Deus quer que eu chegue? O que Deus quer que eu faça? Então agora, eu preciso manter o foco. Lembra no que nós lemos aqui há pouco, quando Jesus fala para os seus discípulos sobre não levarem consigo ao longo da missão, dessa grande missão, bolsa nem sandálias. Ele vai dizer o seguinte, olha, não parem no meio do caminho para conversar, ou seja, sigam com os olhos fitos naquilo para o qual vocês foram destinados, ou seja, mantenha o foco. E muitos de nós perdem o foco. Alguns de nós acham que o foco
é a estrutura. O foco é a estrutura. O foco é se o templo está bonito. Alguns outros vão achar que o foco é quando vai ser a reabertura do templo para o culto presencial. Outros ainda acham que o foco é se o horário do culto está bom ou não, se a mensagem está boa ou não, se o louvor está bom ou não. Queridos, isso tudo é meio, mas o objetivo, o nosso foco deve ser na missão. A questão não é se o louvor é bom ou não, mas é se aquele louvor é executado de tal maneira que ele alcança o coração daquele que talvez esteja nos assistindo nessa noite e não conhece a palavra de Deus. O foco não é se o nosso templo vai abrir ou não para o culto presencial. O foco é se eu sou um missionário e estou pregando a palavra. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante, querido, nessa noite. Você tem diante de você uma oportunidade maravilhosa de pregar o evangelho não só em Jerusalém, enquanto Samaria, mas até os confins da terra. O que a sua rede social fala sobre Jesus? Quando as pessoas entram na sua rede social, do que de Jesus elas podem ver? Quanto de Jesus você tem divulgado na sua rede? E é interessante, algo que o pastor William trouxe, uma reflexão que eu achei belíssima, um insight maravilhoso. Ele fez uma alusão, enquanto nós conversávamos, sobre a dinâmica das redes sociais, sobretudo ali no Facebook. Você curte, você ama e você compartilha. O grande problema é que, por vezes, os cristãos não estão realizando isso na missão. Eles estão só curtindo a missão, mas não a missão que eles estão realizando, a missão que eles estão assistindo. Eu estou curtindo o culto, está legal, pastor. A mensagem está boa, o som está legal, a visualização está jóia. Eu estou curtindo o templo, eu estou curtindo agora o banco acolchoado, eu estou curtindo a pintura. Ou talvez alguns até estão evoluindo, já não estão mais curtindo, estão amando aquilo ali. Mas, querido, quem curte, quem ama, compartilha. Compartilha de Jesus. Eu curto Jesus, eu amo Jesus, eu compartilho Jesus. E será que nós temos feito isso? Será que você tem compartilhado Jesus? Ou será que você está tão somente se questionando quando o culto volta? Deixa eu falar uma coisa para você. É importante o ajuntamento, a comunhão. A Bíblia é muito clara sobre isso. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte, olha, não nos deixe de reunir, ou seja, não deixem de promover a comunhão, a coletividade, como alguns já estavam fazendo naquela época. Então nós entendemos a importância da comunhão. Mas a questão, querido, é que a igreja não pode ser um fim em si mesma. Nós somos e fomos chamados a ser participantes da missão. Nós somos missionários por essência. A igreja, a eclésia, que na sua etimologia, ou seja, no significado da sua palavra, significa os chamados para fora. Não há outro momento na história tão propício para a pregação do evangelho quanto esse, aonde nós, de certa forma, estamos impedidos de cultuar dentro do espaço geográfico do templo, mas estamos aí fora, tendo acesso a tantas outras coisas, a tantas pessoas com as quais nós podemos partilhar o evangelho. E o que nós temos feito? Deixa eu falar uma coisa para você. Não se sinta cobrado por mim, enquanto seu pastor. Enquanto seu pastor, cabe a mim a orientação, cabe a mim a provisão de alimento, alimento fresco, alimento com substância, mas haverá um dia onde nós haveremos de prestar contas àquele que tudo vê e àquele que é o justo juiz. E certamente é a ele que nós teremos que prestar conta sobre o que nós fizemos com a vida que ele nos deu. Será que em nós ainda estamos muito voltados para nós mesmos? Para aquilo que é bom para a gente? Lembra o que eu acabei de falar agora nos princípios do poder do trabalho em equipe, a capacidade de abrir mão de seus direitos? Do que você está disposto a abrir mão para que outros sejam ou tenham o direito de conhecer a Cristo? Houve um tempo onde a igreja não estava disposta a abrir mão de uma bateria para que naquele contexto a juventude daquela época pudesse ser alcançada. Houve um tempo onde a igreja não estava disposta a abrir mão, talvez, ali de um violão, porque houve um tempo onde o violão era visto como um instrumento de Satanás dentro da igreja. Houve um tempo onde a calça jeans, é bem verdade, que hoje, a gente está vivendo outro extremo, está faltando roupa, às vezes, em algumas irmãs, então, sabedoria na forma de se vestir, mas o fato é que houve um tempo onde a igreja não abria mão da forma e perdia a sua essência. Nós precisamos comunicar, ser uma igreja contextualizada
não é necessariamente ser uma igreja antibíblica, pelo contrário, contextualização e centralidade bíblica do Evangelho é a combinação que nós achamos na vida de Jesus, aquele que comunicava as verdades do Evangelho contando histórias. Jesus, certa vez, olha que história interessante, e que até hoje alguns teólogos têm até dificuldade com ela. Quando Jesus vai falar sobre a importância de você investir em pessoas, ele vai contar a história de um administrador corrupto, de que conseguiu de um jeitinho totalmente a partir da nossa ética, da nossa moral, que nós julgaremos como sendo corrupto, e Jesus pega aquela história, pega aquele comportamento e fala, olha, você deve fazer isso, mas não de maneira mal intencionada, mas você deve investir em pessoas. Querido, em quem você está investindo? Você tem se dedicado à missão de Deus? Qual tem sido o seu foco? Neemias, no capítulo 6, então, no versículo de 1 ao 4, Neemias 6, de 1 ao 4, nos traz a seguinte situação: Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro, ou seja, parte da minha missão havia sido concluída, e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem. Olha que mensagem maravilhosa de Neemias: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Em outras versões diz o seguinte: estou em uma grande obra e não posso parar. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez lhes respondi da mesma forma. Olha que interessante. Por vezes haverá pessoas que vão tentar nos tirar do foco, vão tentar nos distrair, mas nós precisamos ter a convicção daquilo para que fomos chamados. Precisamos ter convicção da missão que Deus confiou a nós. Neemias tinha isso muito claro. Então ele diz o seguinte: olha, por que eu haveria de parar o meu trabalho para dar atenção a vocês? Nós precisamos, e talvez, quem sabe um dia eu faça aqui uma série de mensagens sobre aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Nós precisamos parar de trabalhar a partir daquilo que é urgente para trabalharmos a partir daquilo que é importante. O que é urgência? Por exemplo, vou exemplificar para você a diferença entre urgência e importância. Talvez o seu carro comece agora a acender um alerta dizendo que você precisa trocar o óleo. E isso então agora se torna urgente. Ou então você sente que o pneu do carro esvaziou e você precisa de fato calibrar para que você possa evitar um acidente. Isso é urgente. Mas o que é importante? O importante é você manter a manutenção do carro em dia. É você não deixar que chegue um momento onde o carro te alerte que, olha, acabou o óleo, ou você precisa trocar o óleo, ou você vai rodando de maneira que você não verifica com certa constância se os pneus estão calibrados. Nós vivemos, às vezes, a igreja vive imersa em urgência, porque não consegue identificar e focar naquilo que é importante. E o que é importante para Deus? Vida. O que é importante para Deus? Se nós estamos pregando o Evangelho. O que é importante para Deus? Se nós estamos discipulando pessoas. Deus não está preocupado necessariamente com as nossas urgências. Ele está preocupado se nós estamos fazendo daquilo que é importante a nossa prioridade. E o que ele mesmo vai dizer no Sermão do Monte? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que você tem buscado primeiro? O seu sucesso profissional? A sua satisfação pessoal? O seu bem-estar? Ou você efetivamente tem buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Cabe a nós a reflexão. O apóstolo Paulo, então, corrobora com essa ideia e a importância, na verdade, de se manter o foco. Na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz o seguinte: nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O que o apóstolo Paulo está falando? A importância do foco. Um soldado, ele tem como objetivo, como missão, ganhar, terminar aquela guerra, cumprir a missão que lhe foi confiada. Ele não pode ficar perdendo o seu tempo com outras coisas que, embora sejam urgentes, não são importantes.
e nós o que temos feito. O apóstolo Paulo ainda também, não agora na carta a Timóteo, mas na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, do verso 12 ao 14, ele diz o seguinte: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Muitos cristãos não estão avançando porque ainda estão presos nas ruínas do passado. É tempo de reconstrução. E como eu faço isso? Olhando adiante. Como eu faço isso? Mantendo foco. E qual que é o meu foco? O meu foco, querido, não é, eu quero ser pastor. Eu quero ser um excelente músico. Eu quero ser um excelente administrador. Tudo isso é muito bom, mas isso ainda é uma perspectiva meramente humana. A perspectiva divina é, eu quero cumprir a missão de Deus. E como Deus quer que eu cumpra essa missão? Não, Deus quer que eu seja um bom pastor, Deus quer que eu seja um músico, Deus quer que eu seja um bom administrador, mas o foco é sempre a vontade de Deus. Ou nós entendemos isso, ou nós vamos apenas passar pela vida, sem vivê-la em toda a sua plenitude. Jesus nos dá vida e vida em abundância. E a vida em abundância só pode ser desfrutada quando encontramos em Jesus, quando nos encontramos com Jesus, ou quando por Ele somos encontrados, e nos também estabelecemos um compromisso com a sua missão. Tiago também vai falar sobre a importância do foco. A carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 8, vai dizer o seguinte: pois quem tem a mente dividida é instável em tudo o que faz. Você conhece aquela pessoa que começa um monte de coisa e não termina nada? Já está na 5ª faculdade e não terminou nenhuma. Por quê? Porque falta foco. Começa um monte de projeto legal e não conclui nenhum, porque falta foco. E nós falamos um pouco sobre isso na nossa segunda mensagem dessa série, sobre a dependência de Deus e o planejamento. Um plano tem que ter um objetivo, ou seja, um plano tem que ter um foco. Qual é o seu foco? Qual tem sido o seu foco? Aonde você tem investido o seu esforço? Ou será que você se enquadra nessa cena que Tiago nos descreve, de alguém que tem a mente dividida? Presta atenção em tudo, mas não absorve nada. Sabe muito de nada. Nós precisamos manter o foco. O último princípio sobre o poder do trabalho em equipe, que eu acho brilhante aqui. Neemias, abra aí a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, em Neemias capítulo 7, versículo 1 e 2. Neemias 7, versículos 1 e 2. E vai dizer o seguinte: depois que o muro foi terminado, e que eu havia colocado as portas em seus lugares, você lembra, aqui vou fazer uma parada, você lembra de que em Neemias 6, lá no capítulo 6, do versículo 1 ao 4, Neemias fala que ele já tinha reconstruído o muro, mas que as portas ainda não haviam sido colocadas no lugar. Ou seja, Neemias entende que ele estava avançando na missão, mas que o seu foco, que o seu objetivo ainda não tinha sido alcançado. Mas agora observa, Neemias no capítulo 7, do versículo 1 ao 2, nós percebemos que essa dinâmica muda. Neemias agora na verdade, a narrativa aqui vai dizer que Neemias agora efetivamente havia concluído a sua missão. E vai dizer: depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado a porta em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas. Entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão Anani, e a Ananias, comandante da fortaleza, pois era um homem fiel, que temia a Deus mais que a maioria dos homens. Interessante isso aqui. O quinto princípio que eu quero que você absorva e coloque em prática na sua vida, a respeito do poder do trabalho em equipe, é o seguinte: sucesso é sucessão. Mas não é aumentativo de sucesso, não é a ideia de um sucesso muito grande, uma sucessão. Não, a ideia de sucessão é de substituir. Alguém que possa ocupar o posto no qual você está hoje. O quinto princípio, então, é esse: sucesso é sucessão. É eu estar no lugar hoje, mas realizar aquilo que me cabe no tempo de hoje e preparar o caminho ou preparar alguém para que amanhã
essa pessoa esteja no meu lugar. É preparar um sucessor. Elias teve Eliseu, Moisés teve Josué, Jesus teve seus discípulos, e você? Quem você está preparando? A quem você está preparando? Quem você está discipulando? Para quem você está pregando? Quem hoje poderia substituir você? Ou que Deus está confiando a você, ou colocando diante de você, para dar continuidade à missão a qual Ele te confiou nesse tempo? Sucesso é sucessão. Neemias, ele realiza aquilo que ele entendeu que Deus havia colocado na sua mão. E uma vez agora o muro reconstruído, uma vez as portas no lugar, Neemias fala o seguinte: olha, agora eu vou lá e nomeio guardas. Agora eu vou lá e dou a Anani, eu coloco a Anani, eu entrego, olha que interessante essa versão da NVT, entreguei a responsabilidade. Ele não pegou e jogou. Por vezes o que a gente faz na nossa igreja, enquanto líderes, ou até mesmo na nossa vida, é jogar as coisas para os outros. Entregar é fazer as coisas de maneira bem feita. Entregar é mostrar, olha, estava assim, eu fiz isso e isso ainda precisa ser feito. Entregar é fazer um processo de maneira intencional. É preparar outros de maneira intencional. Neemias aqui, ele tem como parte do seu plano a sua sucessão. O seu sucesso é resultado também de sucessão. Ele prepara pessoas que estavam com ele trabalhando e vendo como era a situação, vendo o que era ser governador, vendo a dinâmica de viver dentro daquele contexto. Então o que Neemias faz? Quando tudo parece estar pronto, e talvez nós, na nossa individualidade, no nosso egoísmo exacerbado, talvez o que nós faríamos é o seguinte: agora que eu ruí o osso, eu vou desfrutar da carne. Eu ruí o osso. Poxa, agora é a hora de eu desfrutar da beleza que as coisas estão aqui. Porque antigamente eu sentava no banco da igreja quando não era acolchoado. Agora eu vou deitar aqui. Esse banco maravilhoso. Você não está desfrutando ainda, mas você vai desfrutar em breve, em nome de Jesus. Mas Neemias não faz isso. Quando parece que tudo está pronto e que agora ele poderia relaxar e desfrutar, o que ele faz? Ele agora prepara outro. Ele chega e entrega a responsabilidade. Ele escolhe com sabedoria. Por que ele escolhe o seu sucessor com sabedoria? Porque ele vai dizer o seguinte, ele faz uma análise. Quando ele vai dizer o seguinte: olha, entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão Anani, e a Ananias, comandante da fortaleza. Ele dividiu a função ali, entregou os dois. E a respeito de Ananias, ele vai dizer o seguinte: pois era um homem fiel que temia a Deus mais que a maioria dos homens. Não está dizendo que os outros homens não eram tementes a Deus, mas que Ananias, ele era mais temente a Deus, que ele se destacava no seu fervor. Ele não escolheu, então, aqueles que haveriam de sucedê-lo a partir, mais uma vez, tão somente de competências, mas ele escolheu a partir de caráter, de devoção, de vida com Deus. Não era aquele que tinha diploma de doutorado em divindade na faculdade, sei lá das quantas, mas era aquele que tinha vida com Deus. Era aquele que estava lá na prática da oração, fidelidade ao Senhor. Como nós escolhemos os nossos líderes da nossas igrejas? Por vezes tão somente com o olhar da competência e esquecendo de escolher a medida como a própria Bíblia nos ensina a escolher, com o olhar da fé, a partir do caráter, a partir da intimidade com Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando os diáconos são instituídos, o que os apóstolos orientam? Escolhei entre vós homens cheios do Espírito Santo. Não eram os melhores, não eram os mais necessariamente mais competentes, os que tinham curso superior, eram aqueles que eram cheios do Espírito Santo. Sabe por que muitas das nossas igrejas estão fracassando nos dias de hoje? Porque elas estão escolhendo diploma, e diploma não atesta a vida com Deus. Não é título que atesta a vida com Deus. É o caráter, é a vida, é a história, é a convivência. Neemias só pode também escolher seus sucessores porque ele conviveu com o seu povo. E a partir da sua convivência, a partir dos seus relacionamentos, ele observou: olha, aquela pessoa ali é a pessoa ideal para estar nessa função. E assim, então, ele faz. Jesus, querido, não nos chamou para construirmos prédios. Jesus não nos chamou para fazer uma reconstrução tão somente de estrutura. Ele nos chamou ainda para, nesse tempo, para manifestarmos a glória de Deus em Jerusalém.
Deus nos chamou para, nesse tempo, manifestarmos aquilo que Ele quer e há de fazer no futuro não muito distante. Deus nos chamou para discipularmos pessoas. Deus nos chamou para pregarmos o Evangelho. Deus nos chamou para sermos arautos das boas novas. E a pergunta é, o que você tem feito com esse chamado? O que você tem feito? Querido, pense numa coisa, e é uma coisa que eu tenho cada dia mais. Aqueles irmãos que convivem comigo, aqueles que fazem parte da nossa liderança, sabem disso. A cada dia mais, eu me preocupo e oro a Deus e clamo a Deus para que Ele me dê visão e estratégia acerca da próxima geração. Os seminários teológicos, não tão somente da nossa região, mas talvez do nosso Brasil, estão cada vez mais carentes de jovens, homens e mulheres dispostos a entregar a sua vida para a missão de Deus. Os pais hoje, inclusive, são responsáveis por isso. Porque dizem crer no Evangelho, mas não pregam o Evangelho em sua casa. Depois leia Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, e veja se você, enquanto pai, enquanto mãe, tem feito o que lá está escrito, de falar com o seu filho sobre a palavra, deitado, andando no caminho, assentado, sentando, em todos os momentos. Será que você tem feito isso na sua casa? Talvez, e eu tenho essa visão, mas digo eu e não o Senhor, e aqui eu faço uma referência às palavras do apóstolo Paulo, mas tenho eu que boa parte da responsabilidade por uma juventude fracassada, por uma juventude que tem estado distante de Deus, é porque nós falhamos no processo de sucessão. Falhamos no processo de transmitir as boas novas e temos escolhido às vezes continuar falhando. Quando não estamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos, de algumas tradições que são meramente tradições nossas, para comunicar o Evangelho com maior eficácia e maior eficiência. Estamos sendo, às vezes, os maiores empecilhos da própria missão, quando nós deveríamos ser aqueles que abraçam a missão e que, a partir da sua postura de vida, fazem com que os jovens olhem para nós e se apaixonem por esse Jesus que nós dizemos servir. Nós precisamos entender isso. Sucesso é sucessão. Quem você está preparando? Quem você está discipulando? O nosso legado se dá através do discipulado e do evangelho pregado. Eu vou repetir essa frase para você. O nosso legado se dá através do discipulado e do evangelho pregado. Se você não está discipulando alguém, se você não está pregando para alguém, eu sinto lhe dizer, mas você não está cumprindo a sua missão. E entenda aqui, querido, pregar o evangelho não necessariamente de estar à frente de uma câmera ou de uma igreja e falando. Nós podemos pregar o evangelho de muitas formas. A Bíblia fala sobre multiforme e graça de Deus, ou seja, a multiforme, as múltiplas formas de se manifestar o evangelho. Pode ser através da arte, pode ser através da sua profissão, pode ser através do seu dom, do seu talento. Não importa, mas a Bíblia diz o quê? Quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Se Deus não é visto naquilo que você faz, você não está cumprindo a sua missão. E uma igreja cheia de pessoas que não cumprem a sua missão é efetivamente uma igreja morta. Hoje nós estamos diante, eu estou aqui diante de um templo vazio. Mas eu sinto lhe dizer, porque em alguns momentos, mesmo quando o templo estava cheio, eu estava diante de um templo vazio, porque haviam pessoas vazias. De nada vale um templo cheio de gente vazia. Talvez hoje, e eu espero, no fundo do meu coração, estar equivocado nisso que eu estou falando para você, mas talvez hoje, os nossos templos estejam mais cheios do que estavam no passado. Porque nesse tempo de distanciamento e isolamento, cada um de nós foi instado e motivado a cultivar um relacionamento pessoal com Jesus, pessoal com Deus. E em tempos passados, tempos remotos, aonde sequer imaginávamos ter como máscara, a máscara como um objeto essencial para a nossa movimentação nas ruas e por aí vai. Talvez naquele tempo, os nossos templos estavam cheios de pessoas vazias, que pautavam o seu relacionamento a partir do templo, a partir de um domingo, a partir de um horário. Repito aqui para você, não estou, em hipótese alguma, dizendo que o ajuntamento não é importante. Mas se você depende do ajuntamento
para desfrutar de um relacionamento com Deus, você não entendeu o Evangelho. Porque a Bíblia vai dizer que só há um intermediador entre Deus e o homem, a saber, Cristo Jesus. Se o seu relacionamento com Deus depende da igreja, então você não está se relacionando com Deus, você está se relacionando com a religião. Então eu repito para você nessa noite, o nosso legado se dá através do discipulado e do Evangelho proclamado. Se não temos feito isso, temos fracassado na nossa missão. E quem disse isso? Não foi o próprio Jesus que disse isso? Mateus capítulo 28, até o versículo 20, vai dizer o seguinte, Mateus 28, do versículo 18 ao 20, Jesus se aproximou-se deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Fomos chamados para participar da missão de Deus, tendo como convicção a presença do próprio Deus, que diz, estarei com vocês todos os dias. Tenha pandemia ou não tenha pandemia, com o templo aberto ou templo fechado, chovendo ou com sol, todos os dias Deus está conosco, para nos ajudar a realizar a missão que Ele nos confiou. Mas quando nós ignoramos a presença de Deus, consequentemente, nós ignoramos a missão dele também. Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, no versículo 1 e versículo 4 e 5, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1, 4 e 5, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu, para ensinar-lhes a verdade de que mostra como viver uma vida de devoção. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graça e paz. Deixei-o na ilha de Creta, para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. Querido, esse texto aqui é maravilhoso. Diante desse princípio de que sucesso é sucessão, o que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo aqui primeiro diz o seguinte, olha, eu fui enviado, ou seja, ele tem muito claro o seu foco, eu fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Ou seja, o apóstolo Paulo entende que a sua vida é preparar e equipar líderes, para que esses líderes preparem outros líderes. Paulo foi um grande missionário, um grande plantador de igreja. Ele não pastoreou tão somente uma igreja específica, ele pastoreou várias através da sua dinâmica de preparo de novos líderes. Ou seja, sucesso é sucessão. Ele preparava sucessores, e não só isso. Paulo aqui faz uma referência a Tito que eu acho muito importante para nós. Ele diz o seguinte, escreva a Tito, meu verdadeiro filho na fé. Ah, querido, muitos de nós somos estéreis na fé, porque não geramos filhos na fé. Pessoas às quais nós dedicamos a nossa vida. O que é ter um filho? Ter um filho é ter um compromisso eterno, porque filho será sempre filho, e você sempre será pai. É um vínculo de compromisso, de dedicação exclusiva, de doação deliberada. Exige de nós aqui um outro comportamento, exige de nós um outro olhar. Paulo gerou filhos na fé. E a pergunta que eu me faço a partir dessa forma a qual ele se refere a Tito é, e eu e você, temos gerado filhos na fé ou temos sido crentes inférteis? Temos sido crentes que não geram crentes. Alguém já disse que ovelha gera ovelha. E será que nós estamos gerando vida em tempos de morte? Será que nós estamos gerando esperança em tempo de desespero? Ah, querido, o meu sonho, eu já disse isso aqui algumas vezes, e repito aqui desta vez, talvez agora com o registro. O meu sonho é ver efetivamente um dia, onde nossos templos estarão efetivamente cheios, mas não cheios de religiosos, não cheios de pessoas que estão cheias de si mesmas, mas cheios de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho.
pessoas com estilos totalmente diferentes um do outro, mas que se encontram aqui para desfrutar daquilo que é comum, que é a salvação, que é a presença de Cristo, que é o Evangelho. Jovens, velhos, crianças, aqueles mais tradicionais, aqueles mais alternativos, cabelo roxo, careca, trança, dread, não sei, mas todos eles juntos, porque no céu no céu não haverá divisão, queridos. Todos estaremos juntos. Será a igreja dos jovens e na igreja dos velhos. Não vai haver música sacra e música contemporânea. O que vai haver é a igreja de Cristo reunida em volta daquele que é o mais importante de tudo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E é isso que nós precisamos ensaiar aqui nesse tempo. A eternidade começa agora e nós precisamos ensaiar isso. Se não conseguimos viver em comunidade a partir da diversidade, talvez a eternidade não seja o nosso lugar. Se você não consegue imaginar uma igreja com pessoas diferentes de você, talvez o céu para você seja um inferno. Eu vou repetir isso para você. Se você não consegue imaginar um céu com pessoas diferentes de você, talvez para você o céu seja um inferno, porque lá já não haverá mais homem, nem mulher, nem rico, nem pobre, nem gentio, nem judeu, porque todos serão um em Cristo. E nós precisamos entender isso. E entendendo isso, entender o nosso papel nesse tempo presente, que é de gerar filhos na fé. E não somente isso, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, falando a Tito, deixei-o na ilha de Creta para que você completasse. Essa palavra é muito importante. Para que você completasse o trabalho, e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme eu o instruí. O que o apóstolo Paulo está falando? Que ele não realizou todo o trabalho. Ele realizou a sua parte no trabalho. Ele tinha muito claro que, ele vai falar isso também na carta aos Coríntios, né? De que ele plantou, o Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, a parte que me cabia foi feita, Tito. Daqui para frente, você dá continuidade, você completa. Se eu fui até o nível 1, eu vou me alegrar, Tito, de você chegar no nível 2. Eu não vou me sentir menos, eu não vou ter inveja que você está avançando, porque na verdade o que está avançando não é você e não sou eu que estou ficando para trás, porque o que está avançando é a obra, é o reino de Deus. Deixa eu dizer para você, querido, nós estamos passando, eu estou passando e você também. Nós estamos e devemos ter isso muito claro na nossa mente, na nossa visão. Eu estou aqui nesse tempo, seja na IBNJ ou seja em qualquer outro lugar, para completar a parte que me cabe. Eu sou parte da obra, mas eu não sou o dono da obra, e você também não. A grande questão é, uma vez finalizada a minha parte, eu preparei outros para dar continuidade? Eu estou preparando outros? Eu estou treinando outros? Eu estou motivando outros? E falando para ele: olha, Jesus disse, querido, olha que maravilha. Né, eu deveria ter colocado isso aqui como uma referência, mas ela me veio agora. Olha que interessante, Jesus em dado momento vira para os seus discípulos e diz o seguinte: olha, vocês não têm que ficar maravilhados com o que eu estou fazendo, porque vocês farão obras ainda maiores. Pare e analisa isso, meu querido. Jesus, Deus, vai dizer de que, embora Ele seja todo poderoso, no que diz respeito à missão, nós poderemos fazer coisas maiores. Que lição de liderança, que lição de humildade, que lição que reforça esse quinto princípio de que sucesso é sucessão, é preparar sucessores. Querido, que lição é essa? E por que nós agimos diferente? Uma liderança insegura, um líder inseguro é aquele que, quando olha para a sua equipe e vê alguém com um potencial maior que o seu, ele tenta minar aquela pessoa. Ele tenta abafar aquela pessoa, porque ele tem medo que aquela pessoa roube o seu lugar. Deixa eu dizer para você, querido, se você acha que o reino de Deus tem um lugar que é só seu, e que alguém pode roubar o seu lugar, você não entendeu o que nós falamos aqui ainda há pouco. Porque a colheita é grande, faltam trabalhadores, tem lugar para todo mundo, na verdade tem muito espaço vazio, e que precisa ser ocupado. Então, querido, o que eu quero é que as pessoas façam muito mais do que nós temos feito nesse tempo. Eu quero me alegrar e ver aqueles que haverão de vir, na sequência, fazendo coisas maiores e melhores, para que o nome de Deus seja exaltado,
E a minha parte nessa história, a sua parte nessa história, é cumprirmos hoje o que nos cabe e preparar a nossa igreja, a nossa liderança, a nossa membresia para o futuro. Sucesso é sucessão. Prepare seus sucessores. Então, recapitulando para você, os 5 princípios, as 5 lições a respeito do poder do trabalho em equipe. Primeiro, identifique a grandiosidade da missão e a importância da cooperação. Segundo, esteja disposto a abrir mão de seus direitos. Terceiro, lidere pelo exemplo. Quarto princípio, mantenha o foco. E quinto princípio, sucesso é sucessão. Que nós possamos guardar as palavras que foram ditas ao longo desse mês. Temos agora o privilégio de podermos ouvi-las novamente. Então vai lá no nosso canal no YouTube, ou aqui na nossa página no Facebook, nas nossas redes sociais, e ouça novamente, talvez agora com mais atenção, pegue ali e anote as referências bíblicas que foram colocadas aqui, verifique se o que o seu pastor está dizendo verdadeiramente está lá. Volte na palavra, se alimente com aquilo, medite naquilo, reflita e, sobretudo, pratique. Estamos fechando este mês de outubro, diante da reconstrução, mas continuamos como vasos de barro na mão do olheiro. E aí já vai um spoiler da próxima série que nós vamos começar no mês de novembro. Que Deus possa falar e ministrar aos nossos corações de maneira poderosa, como fez essa noite e ao longo do tempo na qual Ele assim nos permitir. E eu quero orar por você então nesse momento. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado ao teu povo. Muito obrigado, Deus, porque a grande missão, Deus, ela será realizada a partir de uma grande cooperação, a partir do seu corpo espalhado pela face da terra, a partir da tua agência missionária chamada igreja, que é o ajuntamento, Deus, de todos os povos, todas as raças, todas as línguas e todas as nações, ó Pai. Deus, que nós possamos entender de maneira sincera, verdadeira e genuína, Deus, a urgência da missão, a importância da cooperação, que possamos, ó Deus, sermos líderes que lideram não pelo discurso, mas pelo exemplo, que possamos ser pessoas que conseguem manter o foco e que sejamos líderes, ó Deus, que entendam que o seu sucesso está na sucessão, em ter e preparar outros para irem além, para fazerem mais, para avançarem, pois assim a tua obra, o teu evangelho e o teu nome avançarão, Deus. Que possamos, Deus, entender que o nosso legado se dá através do discipulado e através do evangelho proclamado. Se conosco, ó Pai, é o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e aguardo você aí ao longo da próxima semana nas nossas redes sociais, acompanhando tudo aquilo que nós já temos programado para realizar e abençoar a sua vida. Fique com Deus.